glorificando o nome do Senhor. E eu quero saudar a amada igreja na doce paz do Senhor Jesus. Livro de Marcos, no capítulo 5, e no versículo 21 em diante. Os irmãos podem acharem. Enquanto os irmãos procuram, eu peço para o irmão Juninho me ajudar no solo, aleluia. E eu sei que tem milagre nessa casa hoje à noite. Aleluia. E o aleluia é uma língua universal. É uma língua que o alemão fala, que o inglês fala, o árabe fala. E você tem toda a liberdade nessa noite para dar teu aleluia e teu glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar, e este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que tinha virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada desse mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Glória a Deus. Aleluia. Quando eu olho para esse capítulo, eu vejo 2 milagres. Aleluia. Eu quero relatar um pouquinho do que Deus me entregou hoje de meio-dia na minha empresa. Aleluia. Quando eu estava de joelhos dobrados adorando o nome do Senhor. Aleluia. E a mesma glória que está lá está aqui. Aleluia. E eu quero que você sinta um pouquinho do amor de Deus e a compaixão dele pela tua vida essa noite. Aleluia. E quando eu vejo essa história dessa mulher, e eu não encontro em lugar algum da onde ela era e qual era a posição que ela tinha. Aleluia. Eu não vejo ela no patamar da sociedade bem vista, mas sim uma mulher com fluxo de sangue, a qual todos achavam ela impura e saíam ao redor dela. Ninguém permanecia do lado dela. E agora eu quero que você pense um pouquinho comigo. Uma pessoa que não pode ser tocada, uma pessoa que não pode ser abraçada, uma pessoa que sequer pode abraçar. Imagina o psicológico dessa pessoa. Imagina como estava a sua vida, sabendo que não podia abraçar ninguém, não podia tocar ninguém. E a multidão o rejeitava. Eu quero dizer para você nessa noite, que você venha comigo entrar nessa história e de repente você está passando por uma situação no qual a multidão virou as costas, o qual a multidão saiu de lado e não dá atenção para você. Mas espere um pouquinho que você vai ver o milagre de Deus.
Quando eu olho para essa história, eu vejo a multidão a rejeitando. Mas um fato que me chama a atenção, que o milagre não era para ela. Porque quem vai até Jesus era Jairo. E não foi ela que foi pela primeira vez a Jesus. Mas o que me chama a atenção é que eu fui ver quem era Jairo, e Jairo era príncipe da sinagoga. Aleluia. E quando Jesus está passando, todos ouviam pregando a mensagem de amor, de paz, de alegria. E iam até Jesus porque viam os seus milagres. Aleluia. E quando Jairo chega até Jesus, automaticamente a multidão se abre. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Porque a multidão se preocupa com posição. Aleluia. A multidão ela se preocupa com status. Aleluia. A multidão ela não se preocupa com a dor do próximo. Ela não se preocupa com o sofrimento do próximo. Mas quando chega alguém da alta sociedade, automaticamente eles abrem espaço. E o que me chama a atenção é que Jairo se prostra aos pés de Jesus. Aleluia. Não adianta a tua posição. Porque quando você vê Jesus, glória, tu vai ter que se ajoelhar. Porque Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor do Senhor. E não tem ninguém maior do que Ele. Mas a mesma multidão que barrava o milagre daquela mulher que há 12 anos vinha sofrendo, agora abre o espaço para Jairo chegar. Mas o fato é que o milagre era para Jairo. Aleluia. E o que me chama a atenção é que quando eu quero algo, quando eu quero alguma coisa, eu tenho de criar o meu ambiente. Porque se eu não criar o meu ambiente, não vai acontecer nada. E mesmo a multidão oprimindo, espremendo, e muitas vezes de repente ela querendo chegar, e eles atropelando porque era imunda, e não podia se chegar ao seu redor. Aleluia. E se tu lê a história, porque aonde ela sentava, ninguém sentava antes de limpar, antes de pegar e purificar aquele lugar. Aleluia. Mas Jesus está passando. E aonde Jesus passa, algo acontece. Aleluia. Aonde Jesus passa, casamentos são curados. Aonde Jesus passa, vidas são resgatadas. E aonde Jesus passa, milagre acontece. Glória. E eu vejo algum ponto nessa mensagem hoje de meu dia. Eu clamava ao Senhor, Senhor, eu quero pregar para mim. E eu preguei nesse meu dia. Aleluia. Eu digo que quem passou naquele pavilhão da Destaque hoje em meu dia, de certo pensou que tinha um louco. Aleluia. Mas um louco pelo amor de Jesus, pela palavra. Um louco que reconhece que não é ele que faz, mas sim Jesus. Um louco que reconhece que sem a mão dele, sem a sua misericórdia, hoje não estaria aqui. Glória. Mas quando ela começa a criar o ambiente, Jairo chega pela frente. E para tu criar um ambiente, tu tem que ser diferente. Tu não pode ser igual a todo mundo. Muitas vezes você vem para o culto e você pensa, falou com o irmão, o milagre foi para o irmão e eu nada. Mas eu te faço uma pergunta. Qual é o ambiente que você está criando para receber o teu milagre? Aleluia. Se você continuar calado sem adorar, o teu milagre não vai chegar. Aleluia. Irmãos, não existe milagre se não houver adoração. Não existe milagre se não dobrar os joelhos. Não existe milagre sem tu se humilhar. E o que essa mulher fez? Ela não chegou pela frente,
mas ela se agachou e chegou por trás e tocou nas suas vestes. Glória! Não é a posição que vai trazer o milagre, mas é a forma que você cria o teu milagre. Oh, glória! E para criar um milagre, oh glória, Aleluia! só se cria se abaixando, se humilhando. Glória! Aleluia! Oh glória, é uma presença real do Senhor nessa noite. Eu não sei o que você vem pedindo. Eu não sei qual é o milagre que você está procurando nessa noite. Oh, glória! Mas aquele que fez o milagre na filha de Jairo, aquele que fez o milagre na mulher de 12 anos, irmão, não é 12 dias, é 12 anos sofrendo, sendo rejeitada, até mesmo por aqueles que viviam ao seu lado. Aleluia! Oh, glória! Mas Jesus está passando aqui hoje. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu não sei qual é o que você vai fazer, qual é o clima que você está, para poder criar algo para chamar a atenção do Senhor essa noite. Aleluia! Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A atenção dele tu chama dizendo que ama ele. A atenção dele tu chama dizendo que veio aqui só para adorar. A atenção dele tu chama dizendo: Senhor, eu estou aqui virado num bagaço, sem nada, Senhor. Eu não tenho nada a te oferecer, mas eu ofereço a minha vida a ti essa noite. Aleluia! Só basta um passo teu hoje. Aleluia! Só basta uma decisão tua. Aleluia! Quer criar o teu milagre? Comece a chamar a atenção dele essa noite. Aleluia! Oh, glória! Eu li a palavra hoje de meu dia. Sabe o que me chama a atenção? Oh, glória! No livro de Eclesiastes diz que nada é para sempre. Glória! Aleluia! Tudo tem um fim, irmão. De repente o final da tua luta é hoje. De repente o final do teu problema é hoje. De repente você chegou: Senhor, eu não aguento mais a minha vida. Eu corro para todo lado. E aonde eu bato, a porta está fechada. Mas a porta abriu para ti essa noite. Glória! Glória! Deixa eu dizer para você. A mesma multidão que de repente te rejeitou, a mesma multidão que virou as costas para ti, sabe aquela multidão de amigos que você procura, e quando você tem dinheiro você tem valor, mas quando você começa a perder o carro, quando você começa a perder o status, eles viram as costas para ti. Essa é a multidão que te acompanha. Aleluia! Senhor, aleluia! Oh, glória! Mas essa multidão que está aqui esta noite, ela está pronta para te ajudar. Ela está pronta para colocar o braço debaixo do teu e te dizer: eu estou contigo. No que tu precisar, eu te apoio. Se tu chorar, eu choro junto. Se tu rir, eu rio junto contigo. Se você está sofrendo, eu sofro junto contigo. Oh, glória! Oh, glória! O maior milagre está aqui essa noite. Aleluia! Irmãos, eu nunca contei esse testemunho. Aleluia! Glória. Mas quando eu era ainda criança, de 2 anos, dentro de um caminhão alto, que nem do exército, um pau de arara, que era chamado Belém do Pará. Aleluia! A minha mãe chegou comigo morto no farmacêutico Aleluia! e disse: o que eu faço? E ele disse: só o milagre de Deus.
Aleluia. E o milagre está aqui. Aleluia. Para provar para você que Deus ele é real, que Ele existe, Aleluia. que Ele cura aquelas feridas que o tempo machucou, Ele cicatriza, Aleluia. porque o Espírito Santo coloca o bálsamo curador. Aleluia. Se coloque de pé. Oh, glória. De repente você chegou aqui pensando em escutar um grande pregador, Aleluia. mas o que você encontrou foi um vaso humilde, mas que se coloca na presença de Deus e deixa Deus usar como Ele quer. Aleluia. Eu vou fazer um convite especial para você. Oh, glória. Se você quer criar algo diferente, se você quer chamar a atenção do Senhor para o teu milagre, se você quer chamar a atenção dele aceitando ele essa noite, eu te faço um convite. Pode vir aqui na frente, não precisa ter vergonha. Vergonha nós temos que ter lá fora, irmão, quando andava todo errado, escravo do nosso adversário e achando que era feliz. Aleluia. Eu não insisto. Aleluia. Quem quer chamar a atenção, vem. Quem quer algo diferente na sua vida, vem. Aleluia. Quem quer experimentar o sobrenatural, vem. Aleluia. Glória. Oh, glória. Aleluia. De repente você chegou aqui dizendo, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo. Ele falou contigo essa noite. Glória. E o que eu tenho para te dizer é que Ele te ama. Glória. E o amor dele provou na cruz do Calvário. O amor dele foi o sangue derramado por ti. O amor dele foi a coroa de espinho. Aleluia. O amor dele foi os açoites. Que era por mim, que era por ti, mas ele pagou. O bom Gilmar vai passar aqui e estará orando pelo povo de Deus. Aleluia. Oh, glória. Vamos orar, Deus, nesta noite. Altíssimo Deus, soberano Pai que está no céu. Diante da tua presença, eu levo a Bíblia cada mão, de cada irmão. Ouvir a tua palavra, ter o crédito para a tua palavra nesta noite, Senhor. E der um passo de fé diante desse altar, Senhor querido, aleluia. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um, Senhor. O Senhor conhece a história de cada um, Deus amado, aleluia, glória a Deus. Eu sei que esta noite veio pessoas aqui, Senhor querido, aleluia, pensando que não tinha mais solução para os seus problemas, mas eu sei, Senhor, do Deus que eu sirvo, é um Deus que tudo pode, é um Deus que ainda faz milagre, é um Deus que ainda opera maravilha, é um Deus que ainda restaura a vida, é um Deus que ainda restaura sonhos, Senhor querido, aleluia. Oh, Paizinho amado, que nesta noite, Senhor querido, aleluia, eu peço a bênção do Senhor, Senhor querido, que o Senhor possa dar força para cada um, Senhor. Eu levo, Senhor querido, aleluia, esse homem na tua presença, Senhor querido, aleluia, o qual o Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe da necessidade dele, Senhor querido, aleluia, o Senhor sabe o desejo do coração dele, Senhor querido, aleluia, e diante da tua presença essa noite, ele deu um passo de fé, Senhor querido, aleluia. Eu sei quem pode mudar a situação é só o Senhor que pode, só o Senhor pode restaurar, Senhor querido, a vida dele, só o Senhor pode restaurar os sonhos,
os projetos, Senhor querido, aleluia. Toma nas tuas mãos a vida dele, guardando, guiando, Senhor querido, aleluia. Porque eu sei que o propósito que o Senhor tem para a vida dele é muito grande, Senhor. O projeto é muito grande. Por isso que o Senhor concedeu esta oportunidade para nesta noite, Senhor, ele vir na tua casa para receber uma palavra da parte do Senhor, mas que o Senhor possa dar força, Senhor, dar ânimo cada vez mais e mais para a vida dele, Senhor. Ó Deus de misericórdia, Deus de poder, só o Senhor conhece o coração da tua filha, Senhor. Só o Senhor sabe das lágrimas que ela tem derramado, Senhor, ó Paizinho. Mas nesta noite, Senhor, eu te peço de uma forma especial, Senhor, que a bênção do Senhor possa voltar junto com eles para o seu lar, Senhor. Que a tua mão possa estar estendida, Senhor, sobre eles, Senhor querido, aleluia. Porque eu creio, Deus, que eu sirvo a um Deus que não pode, Senhor. E eu entrego a vida de cada irmão, Senhor, na tua presença, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, guiando, guardando, protegendo, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É o meu abrigo.